E se eu te dissesse que existe uma fórmula matemática que transformou 60 mil em 150 mil, mesmo eu tendo parado de investir há 2 anos? Eu sei que parece impossível, mas é exatamente o que aconteceu com a minha carteira. E essa fórmula, ela existe há mais de 500 anos e tu provavelmente nunca ouviu falar dela. Em 1494, um matemático chamado Luca Pacioli, considerado o pai da contabilidade moderna, publicou um livro que mudou a história das finanças para sempre. O livro era a Suma Aritmética. Nesse livro ele desenvolveu cálculos para descobrir em quanto tempo a riqueza de um país dobraria com uma determinada taxa de crescimento. E chegou numa equação simples, mas extremamente poderosa. Uma equação que ficou conhecida como a regra dos 72. Às vezes de eu te explicar como é que tu vai aplicar essa regra nos teus investimentos, tu tem que entender sobre juros compostos. Então, olha só, é uma noite qualquer e tu tá voltando para casa caminhando por uma rua pouco movimentada. De repente uma figura surge das sombras. Um cara misterioso vestindo um terno impecável no meio da noite. Ele estende as duas mãos. Na mão esquerda, uma pílula azul. Na direita, uma pílula vermelha. Se tu escolher a pílula azul, tu recebe 100 mil reais agora. Mas se tu escolher a pílula vermelha, tu vai receber 1 centavo hoje, 2 centavos amanhã, 4 centavos no terceiro dia e assim por diante, dobrando todo dia por exatos 30 dias. Tá, e seja sincero, qual tu escolheria? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas escolheria pegar os 100 mil reais agora, porque é um dinheiro garantido na mão e cai em 5 minutos na tua conta. E a outra opção, ela parece uma piada, porque 1 centavo, mesmo que dobrando todo dia, na tua cabeça tu não imagina que vai dar um montante tão significativo assim. Mas é aí que a gente se engana. Vamos fazer a conta junto. Nos primeiros 5 dias, dobrando todo dia, tu vai ter acumulado um total de 31 centavos. Até aí, tudo tranquilo. Do dia 10 ao dia 20, tu já acumulou mais de 10.400 reais. Aí tu já começa a perceber a força dos juros compostos, mas esse valor ainda está muito longe dos 100 mil que tu escolheu. Só que a grande diferença ela vem nos últimos 5 dias, porque tu acaba com um valor acumulado de mais de 10 milhões de reais. Isso dá uma diferença de mais de 10.000%. E cara, isso pode parecer só uma história, mas eu vivi algo muito parecido com isso com a minha carteira de investimentos, que eu investi durante 2 anos e meio mais ou menos, em torno de 1.500 a 3 mil reais todos os meses, e depois disso eu simplesmente parei por motivos pessoais, como tu pode ver aqui nesse vídeo que tá no card aqui em cima. E desde então faz mais de 2 anos que eu não coloco nenhum único real naquela carteira. E tu sabe o que aconteceu? A carteira continuou crescendo sozinha. Eu investi cerca de 50, 70 mil reais nessa carteira ao longo de 3 anos e hoje ela vale mais de 140 mil reais. Todo mês eu recebo dividendos que eu uso para reinvestir. É literalmente o dinheiro fazendo mais dinheiro enquanto eu durmo. E isso é a pílula vermelha na prática. Não é sorte, não é mágica, é simplesmente os juros compostos acontecendo. O Einstein não estava exagerando quando ele disse que essa era a força mais poderosa do universo. Ele literalmente chamou o juro composto da 8ª maravilha do mundo. E o mais interessante é que não importa se tu tem 100 reais ou 100 mil reais. Os juros compostos, eles não se importam se tu é velho, se tu é novo, se tu é rico ou se tu é pobre. Eles simplesmente vão funcionar. Só que aqui que tá o problema. A maioria das pessoas nunca aprende a usar de fato essa ferramenta e fica a vida inteira escolhendo a pílula azul. Dinheiro fácil, ganho imediato, prazer instantâneo. Enquanto isso, uma pequena minoria entende que tempo, paciência e os juros compostos vão te levar inevitavelmente para a riqueza. Tá, e tu deve estar te perguntando como é que eu calculo isso, como é que eu sei quanto tempo meu dinheiro vai levar para dobrar. E aqui que entra aquela forma que o Luca Pacioli descobriu em 1494. Basicamente, tu vai dividir 72 pela taxa de retorno do teu investimento e isso vai te dar os anos que vai demorar para ele dobrar. E é só isso. Por exemplo, se tu investe o teu dinheiro a uma taxa de 12% ao ano, tu vai levar em torno de 6 anos para que teu dinheiro dobre. Se a taxa é de 8% ao ano, 72 dividido por 8, teu dinheiro vai dobrar em 9 anos. Se for 10% ao ano, 7,2 anos. Tu literalmente pode calcular isso de cabeça, só que o que a maioria das pessoas não entende é que quando se trata de juros compostos, o tempo vale muito mais que a quantidade. Não importa o quanto tu investe, mas quando tu começou a investir. Eu vou te mostrar. Vamos falar do Pedro e da Ana. Os dois querem se aposentar com o máximo de conforto possível. O Pedro começou a investir com 20 anos. Todo mês ele investia 300 reais a uma taxa de 10% ao ano. Quando ele fez 35 anos, ele parou de investir e deixou o dinheiro todo rendendo sozinho. Foram 15 anos investindo 300 reais por mês, totalizando 54 mil reais. A Ana começou um pouco mais tarde, com 30 anos. Ela também investiu 300 reais por mês a uma taxa de 10% ao ano, mas ela só parou de investir quando fez 60 anos. Foram 30 anos investindo
e ela investiu 108 mil reais. Agora que os dois estão com 60 anos, a Ana teria 678 mil e o Pedro teria 1.344.000 reais. Mais de 650 mil reais de diferença investindo 15 anos a menos, basicamente porque ele começou antes. E esse é o poder do tempo quando se trata de juros compostos. Lembra que eu falei que a 10% ao ano o teu dinheiro demora 7,2 anos para dobrar? Como o Pedro começou com 20 anos, o dinheiro dele teve 40 anos para ficar dobrando. Isso dava mais ou menos 5,5 dobras nesse período. E a Ana, que começou aos 30, teve o seu dinheiro rendendo por 30 anos, 10 anos a menos que o Pedro. Isso deu em torno de 4 dobradas. E essa dobrada que o dinheiro do Pedro deu a mais é o que representa todo esse montante que ele tem a mais do que ela no final lá dos 60 anos. E a minha carteira ela tem rendido em torno de 12% ao ano em dólar, fora a variação cambial. Então se a gente usar a regra dos 72 nela, a gente vai perceber que ela vai dobrar a cada 6 anos. E tu pode ver que é exatamente isso que está acontecendo agora. Esse negócio virou uma máquina de fazer dinheiro. E se eu tivesse esperado esses últimos 5 anos para só começar a investir agora, eu já teria perdido essa primeira dobrada do meu dinheiro. Então se tu tem 20 anos e está assistindo esse vídeo, tu tem uma vantagem absurdamente injusta. E cada real que tu investir agora vai valer absurdamente mais no futuro. Se tu tem 30 anos, tu ainda tá numa janela de ouro, mas tu tem que começar agora. E se tu tem 40 anos agora, o tempo para ti corre dobrado. Tu precisa investir mais do que alguém que começou a investir com 20, mas ainda assim dá para tu construir um patrimônio grande e sólido. Tá, então chega de teoria e vamos colocar a regra dos 72 na prática para que tu consiga entender como tu pode te beneficiar disso nos teus investimentos. E vamos começar falando do mais comum de todos, que é a poupança. A poupança rende cerca de 6% ao ano, usando a regra dos 72, mais ou menos 12 anos para o teu dinheiro dobrar. Mas se tu optar por comprar títulos do Tesouro, alguns pagam IPCA mais 7% ao ano. O IPCA médio histórico fica em torno de 5% ao ano. Então a gente está falando de um investimento que te rende algo em torno de 12% ao ano no total, o que levaria 6 anos para o teu montante dobrar. A Bolsa de Valores brasileira nos últimos 10 anos teve um retorno médio de 9,33%. Ou 7,7 anos para o teu dinheiro dobrar. O IFIX, que é o índice que representa os fundos imobiliários, teve uma rentabilidade média nos últimos 10 anos de 8,82%, ou 8,2 anos para dobrar. O S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve um retorno médio em dólar nos últimos 10 anos de 11,27% ao ano. Mas para a gente que é brasileiro, tem que considerar também a valorização do dólar. E considerando tudo isso, o retorno em reais foi de mais ou menos 19,9% ao ano. Então o teu dinheiro demoraria 3,6 anos para dobrar. E o ativo com desempenho mais explosivo foi o Bitcoin. Nos últimos 10 anos, o retorno médio anual foi de absurdos 91,3% ao ano, o que daria cerca de 0,79 anos ou aproximadamente 9 meses e meio para o teu dinheiro dobrar. Então se tu está investindo na poupança, por exemplo, tu está perdendo cerca de 5 anos da tua vida simplesmente pela escolha de onde tu deixa o teu dinheiro. E deve ter alguém pensando, tá, se o Bitcoin e a Bolsa Americana são os que mais renderam dinheiro nos últimos 10 anos, então eu não deveria simplesmente aportar tudo lá? E cara, na realidade não, porque o que eu te mostrei foram rendimentos passados, eles não significam que vai render isso no futuro. Daqui a pouco o Bitcoin desaparece, os Estados Unidos entram numa crise e o Brasil vira a nova potência mundial. Tu não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Por isso a estratégia mais inteligente é sempre diversificar o teu patrimônio. Cada classe de ativo ela tem um papel específico na tua carreira. Os títulos vão te dar mais segurança, as ações vão te render mais com um certo nível de risco, os investimentos no exterior vão te dar uma proteção do risco do Brasil e o Bitcoin pode ser que alavanque um pouco o rendimento da tua carteira se ele continuar tendo um desempenho relevante. Então o objetivo não é colocar todo o teu dinheiro no ativo esperando que ele dobre o mais rápido possível. O objetivo é que tu construa uma carteira sólida que vai atender os teus objetivos. E se tu quer ver na prática como eu montei e qual é a rentabilidade da minha carteira, clica no card ou no vídeo que está aparecendo aqui na tela e assiste, porque ele está muito bom. Lá tu vai ver o efeito dos juros compostos atuando numa carteira real. E é a prova viva disso tudo que eu falei nesse vídeo, de que isso funciona de fato. E se tu gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para que tu não perca os próximos vídeos.